aí, galera, beleza? Tudo bem? Não tá tudo bem? O Bahia perde por 4-1, depois de estar vencendo por 1-0. Cai na tabela, o Vitória vence e sobe na tabela. Então vamos bater um papo de 2 minutinhos? Olha o que eu dizia. A última gravação minha falava sobre o quê? Que o Bahia tinha feito 3 jogos fora de casa com 3 grandes times, e isso o Bahia entra em campo com o psicológico bem lá em cima, todo mundo de olho, e aí se sente o Bahia, vai para cima e vencer os 3 jogos. E que o meu medo, ainda contei a história do, né, o Richard aqui dentro, que o meu medo era o Bahia achar que ia pegar um time menor, e isso relaxar, e isso dar a ele a condição de que esperar que o time erre. E o Bahia, a princípio, não fez isso nos primeiros 25, 30 minutos. O Bahia entrou em campo, fez o gol, jogando o tempo todo bem até os 30 minutos. Depois que para hidratação, volta totalmente um outro time. Inexplicável. Mas mesmo assim, depois desse inexplicável no início, o Bahia teve a perca do goleiro. Mas houve aquele psicológico. Não, mas o que eu estou me referindo foi na hidratação, até acontecer o fato, já vinha acontecendo. A queda brusca de produção ou o time que perde a essência de ser líder. O time que perde o prazer de brigar pelo título, de ter a oportunidade de um jogo ficar no topo da tabela, ou beirando o topo da tabela, e deixa escapar. Esse foi o time do Bahia de ontem. Eu não quero aqui encontrar bode expiatório, eu não quero explicação de culpado, não. Não vou aqui procurar culpado. Mas o goleiro do Bahia teve aquilo. Bom, tudo bem, o psicológico agrega isso. Se isso não estivesse acontecido antes da contusão do goleiro, o Bahia tinha caído de produção. Quando foi os 30 minutos ali, que foi para a hidratação. Quando voltou da hidratação, deu o que deu. A partir dali, o Bahia já caiu muito de produção. Com a contusão do goleiro, aí a gente pode encontrar esse álibi. Não é isso? Agora, se encontra esse álibi, não pode jogar nas costas de João Paulo o responsável, porque o Bahia caiu todo de produção. Em todos os setores. E não se sentia em condição de reagir. E teve momento que o Bahia poderia ter entrado no jogo, encarado o jogo, mesmo com tudo isso que eu falei, foi no momento do pênalti. Não quero culpar Luciano Juba também não. Mas bateu. Não, não vou encontrar culpado nisso não. Não quero encontrar isso como culpado não. Eu quero encontrar o culpado num todo. É muito fácil a gente jogar pedra agora nenhuma. Eu culpo todo, o todo. É sem explicação. O Bahia faz um jogo com o Bragantino, mas dentro de casa. Mas porque foi dentro de casa? Mas o Bahia se comportou durante todo o jogo do mesmo jeito. Se o Bahia se comportasse no dia de ontem, o jogo todo, como começou até os 30, matava a partida logo antes dos 30. Então, esse comportamento de postura do Bahia mostra que não está preparado para ser líder do brasileiro ou ser campeão do brasileiro. É um time que dá uma queda brusca, que a gente não entende o porquê daquela mudança, daquela transformação, daqui para zero. Incrível. Falar sobre João Paulo, não vou falar de culpado de coisa nenhuma. Não vou querer encontrar um bode expiatório. Não vou criar álibi com jogador nenhum. Num todo,
foi um time que, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, que poderia ter feito mais, foi um time que saiu do 100 e foi para o 0. Essa é a verdade. Então, não vou aqui estar procurando nenhum bode expiatório. A única coisa que eu não entendi, aí eu culpo o Rogério Ceni, não pelo resultado, mas eu culpo pelo que eu mais bato aqui em cima dele, né? É a mudança que ele faz que me deixa sem entender. Tirar Gabriel Xavier para colocar o menino e trazer Eric para o lugar de Xavier. Xavier se contundiu, pediu para sair? Não. Mesmo que pedisse para sair, não tinha um zagueiro lá, mesmo que ele se contundisse, não tinha um zagueiro lá para colocar no lugar. Por que trazer Eric para trás e tirar ele e colocar o menino? Aí eu não entendi. Ele poderia ter tirado o Eric, mantido o zagueiro e colocado o menino. Acabou. Está resolvido. Sem problema nenhum. Mas isso também foi o motivo? Não. Eu estou dizendo no geral. Os atletas no geral. Mesmo quando Ronaldo ainda estava em campo. Então, a explicação é um time despreparado para ser campeão. Ou, deixa eu baixar um pouco a bola, para ser líder do brasileiro. Tá bom? O Bahia é um time despreparado para ser líder do brasileiro. Essa é a verdade. Não é nem para ser campeão. Porque é inexplicável a queda brusca do Bahia. Então, não quero encontrar bode expiatório, eu quero generalizar. É postura generalizada. Não foi um ou dois jogadores, foi todo o elenco, todo o plantel ali dentro de campo. E dizer que foi após a contusão de Ronaldo, não foi. Está um time despreparado, psicologicamente, para brigar no topo da tabela. Toda vez que tem a oportunidade, ele se embaraça nas suas próprias pernas e cai. Vamos para a parada FIFA. Vamos conversar. Quando eu falo conversar, eu estou me referindo como se fosse os atletas e ver que essas posturas do Bahia, ela não justifica nada, não tem nada que o convença ao torcedor. E nem o técnico, né? Eu não vou tomar... Eu critiquei aqui a posição dele ter tirado o Gabriel Xavier e ter colocado o menino e trazer Eric para trás. Tira esse Eric e coloca o menino. Aí eu condeno. Mas dentro de campo, não foi uma mudança que ele fez. Foi a postura dos atletas dentro de campo. É como se dissesse assim, um exemplo. Estamos jogando, como é que está o jogo lá do adversário? Estamos brigando pelo rebaixamento. Vou pela fase pior, está no rebaixamento. Brigando pelo time adversário lá. O jogo já acabou lá, já? E aí? Fomos rebaixados. Aí passa essa notícia naquele intervalo da hidratação. Olha, já estamos rebaixados. Aí o time vai lá e... Mais ou menos assim. Não joga mais, esqueceu. Perdeu a essência de jogar, a maneira de jogar. Como é que diz? A agressividade. Quando eu falo agressividade, não é briga, não. É o time agressivo, deixou de ser agressivo, deixou de ser contundente, deixou de ser detalhoso e rápido, deixou de... A sua habilidade, perdeu tudo a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Ronaldo ainda estava. Então, obrigado a todos vocês, essa é a minha opinião. Depois da data FIFA, retorna o Bahia Atlético Paranaense na Fonte Nova. E a gente já conhece o Bahia com isso. É por isso que eu digo, passarinho que fala demais caga no ninho. Tomar muito cuidado com o que a gente fala.
Eu disse que o Bahia ia jogar com o Remo, mas que tinha feito 3 jogos fora com 3 grandes times, e o Bahia poderia botar na cabeça que o Remo era um timinho. Isso me preocupava. E a partir de que fez o gol, teve condição e passou a sentir, não, estou dando umas horas nesse time aqui, eu não vou. Quando se deu de conta, foi envolvido. Tomou o empate, voltou o time, tomou 2, perdeu o pênalti, tomou 3 e tomou 4. Por sorte, não tomou mais. Por sorte, não viu aquela história com o Cuiabá. Obrigado a todos. Um ótimo início de semana.